Olá, eu sou Juca Kfouri, está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Claro, tabelinha que vai falar do derby paulistano, do clássico aqui em São Paulo, entre Corinthians e Palmeiras, clássico que derrubou o último invicto do Paulistinha, num belo jogo para mais de 30 mil torcedores no estádio do Pacaembu. Vamos falar também das belas homenagens que Chico Anísio recebeu das torcidas em São Januário e do time do Palmeiras e do time do Vasco e pelo país afora, na Bahia também. Vamos falar, é claro, porque não há como não falar, embora a vontade não tenha nenhuma, porque fica repetitivo, de mais uma morte na briga das gangues uniformizadas. E vamos falar daquilo que a gente bem entender, porque assim é a tabelinha. Ela tem uma pauta mais ou menos, mas no decorrer do programa, Victor Ernesto Birner, em regra, tumultua tudo. Não é assim, Vitor? É isso mesmo, Juca. Boa tarde a você, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aos internautas. Eu aprendi com o Dr. Magrão que nesses tempos onde tudo é muito programado e a televisão tem um padrão, digamos, TV Globo, que é a que dita aí a norma estética da televisão, nós temos que desprogramar as coisas. Certo. E eu acho que o mundo internet é um mundo onde a gente pode testar tudo, então a gente tem que desprogramar aquilo que foi programado. Então, para inverter as coisas, você me faz umas perguntas boas para mim. Eu queria que você falasse sobre o desempenho de Sérgio Pérez nesse final de semana. Sérgio Pérez. Como foi, Sérgio Pérez, aquele corredor de Fórmula 1? Pô, você sabe quem é, já é alguma coisa. Foi segundo colocado. Pois é, mas é uma surpresa. E ele corre por que escuderia? Sauber. Mexicano. Quer dizer, ele Sauber correr como Paul. Sauber que imagino... Não, ainda usa motores Ferrari no seu carro. Ferrari. E a Ferrari do Massa em que lugar ficou? Ferrari do Massa em 15º. Opa, que beleza. Eu tô lendo aqui. Sei. E o Rubinho Barrichello foi bem na Fórmula Indy? Ficou, acho que largou em 12º, 13º, ficou em 17º, uma coisa assim. É. Que pena. Mas a primeira corrida precisa de um tempo de adaptação. Sim. Mas o Senna ficou em sexto, fez Ficou em sexto. Pontuou. Você tem uma história curiosa, né, Juca? Porque eu estava ouvindo uma entrevista... Você considera automobilismo esporte? Não. E MMA? Sim. Opa! Como boxe. Eu também não considero nenhum nem outro. Você não considerou boxe esporte? Nunca, jamais considerei. Embora participe se você for ao dicionário e olhar o que é esporte, você vai considerar a Fórmula 1 esporte. Não, claro, eu sei. Competição, com regras e tal. Perfeito. Né? Agora, como o carro influencia demais. Não, e na verdade são definições do esporte absolutamente influenciados pelo negócio, né? Pelo dinheiro. Né? E aí tudo passa a ser esporte. Agora, pôquer é esporte. Imagina, pôquer é esporte. Essa entrevista que eu estava ouvindo hoje na Rádio SPN, impressionante, a Viviane Senna falava que falou hoje que muito mais difícil do que o Senna lidar com o Prost, nas corridas, era lidar com os bastidores, como ela chama da sujeira que tem nos bastidores da Fórmula 1. Do esporte em geral, né? Infelizmente. Né? Mas eu não sei porque eu tenho a impressão que a Fórmula 1, onde grandes marcas, sempre muitos milionários próximos, mulheres maravilhosas, aquele é o... Mas, ué, não acaba de sair uma biografia do Bernie Ecclestone? Nada contra essas coisas, essas mulheres maravilhosas. Mas o Bernie Ecclestone não diz isso em sua biografia? Eu não sou um anjo. Eu não sou um anjo. Não, isso falou. Isso virou notícia. Né? Mas ninguém é até aí. Não, pois é, sim, mas ele também não sou. Ele é muito menos que um anjo, né? Nem eu sou. Né? Mas, enfim. Agora vamos falar do que interessa, Juca Kfouri. Vamos falar do que interessa. Vamos falar da quebra da invencibilidade do Palmeiras? Não é isso que interessa? Ou vamos falar acho que é um dos assuntos do interessantes. novo líder, o São Paulo Futebol Clube? Ou você quer começar pela morte de mais um torcedor de 21 anos de idade, estudante de engenharia da Mancha Verde, cujo irmão é vice-presidente da Mancha Verde, já tinha se envolvido ano passado numa confusão, tomado o tiro de abacate. A família não aprende. Aliás, a mãe, Juca, não é tão com simples toda a assim. razão, impediu que se enterrasse o menino com o uniforme da Mancha Verde ou que se pusesse bandeira do Palmeiras. Porque, claro, esta mãe está chorando a perda de um filho pela estupidez do próprio filho, do irmão e de todos os seus Isso mostra companheiros. que a mãe deve ter tentado, em vários momentos, evitar que o filho... Isso. Olha, Juca, eu acho que isso não é assunto... Esportivo. Não é assunto do futebol, exatamente. Ele só vira assunto do futebol se provarem que algum dos torcedores que lá brigaram receberam um ingresso doado de uma diretoria de clube. Sim. Até ali, é um assunto de polícia. Eu ouço o PVC sempre falar uma coisa...
eu estou citando porque eu concordo muito com ele, se fala, precisa se criar uma legislação específica. Eu acho que a legislação específica ela é importante dentro dos estádios. Mas a partir do momento que alguém mata Gangue alguém... de rua? Claro, isso é briga de rua. É como Claro, qualquer claro, confusão que tem numa discoteca, como que tem em outro Agora lugar. aí, hoje eu participei de uma entrevista com o porta-voz da Secretaria de Comunicação, enfim, da PM, né? E ele dizia, 300 participaram da briga, né? É o cálculo dele. As pessoas que testemunharam dizem que não, que eram coisa de 1000. Mas os números da polícia, 300. Vamos ficar neles. Se jactando que 2 foram presos. Está de brincadeira. Agora, não é ele que está de brincadeira. As autoridades estão de brincadeira. A Federação Paulista de Futebol está de brincadeira, porque não faz plano de jogo, que é uma exigência do Estatuto do Torcedor. Tem que ter o plano de jogo. Os jogos são classificados como jogos Tinha de 2 alto... viaturas acompanhando só Sim. a caravana. Assim. Jogos de alto risco, jogos de pouco risco, né? 45 dias antes você tem que ter um plano. Isso tem que ser publicado, tem que ir para a internet, entendeu? Agora, o senhor Marco Polo Del Nero chegou à FIFA, mas fazer jogo com segurança em São Paulo ele não foi capaz de fazer. Né? Nem de fazer os times pequenos terem vida própria e com qualidade. Né? E aí, hoje o governador Alckmin aqui em São Paulo, num encontro, disse que o que aconteceu ontem foi lamentável e intolerável. Ele chegou ontem, governador de São Paulo. Foi eleito anteontem, né? Tomou posse ontem. Faz mais tempo. Quer dizer, ele já foi eleito, já foi reeleito, voltou e tal, papá. Faz nada. Um bando de incompetentes, para não falar outra coisa. Essa que é a verdade. Na Inglaterra, o problema era muito pior. Do hooliganismo. Né? Em 10 anos, não tem alambrado nos estádios ingleses. Não é que acabou com o problema do hooliganismo, não, mas controlou, reprimiu, puniu e educou, né? Que é a primeira coisa, preveniu. Né? A dona Margaret Thatcher proibiu os times ingleses durante 5 anos, não foi a UEFA, foi ela, falou assim, não sai time daqui para jogar na Europa, enquanto essa barbárie continuar. Né? Aqui são um bando, porque de alguma maneira todos se beneficiam disso. E tem uma coisa assim que a gente até tem que fazer o apelo, sei que é inútil, eu até vim com a camiseta em homenagem à situação, com a frase. Em última análise, precisamos amar para não adoecer. E Juca, a sociedade está doente. Isso é um reflexo, sabe? Não vou entrar nesse papo, assim, mas é muito simples. Tanto tá. Olha, Juca, você me conhece, eu sou tão permissível, eu entendo quando adolescentes ou até pessoas que gostam de brigar, vão lá e brigam com quem quer brigar. Não gosta de brigar, vai brigar com outro. Agora, arma... Atrapalha a vida de quem não quer brigar. Não atrapalha, e não mais do que isso. Mesmo quando você for lá arrumar uma briga, sabe? O cara gosta de brigar. Vai brigar na pronto, mão. Sem barra de ferro na cabeça. Vai brigar na mão. O cara caiu no chão, não chuta a cabeça do sujeito. Entendeu? Claro. Até nos duelos onde se matava, havia um código de ética. Isso não existe mais. Isso. Não existe mais. Então temos aí o problema. Vai fazer que nem o pessoal faz no octaedro, como é que chama? Octágono. Vai fazer o que está fazendo no MMA. Temos aqui um problema de polícia. Isso. Temos ali um problema também de, digamos assim, de má administração do esporte. Você quer saber? E principalmente temos um problema ali de conduta humana. E esse é o mais assustador de todos. A prova disso é o sucesso do MMA. Do não, BBB. Juca. É claro que é. Não, Juca. É claro que é. É a sociedade voyeur, é a sociedade que quer ver violência. Alguém vê uma luta daquelas pela arte daquela Juca, luta. Nós estamos, vamos supor que tenhamos o estádio lotado. Qualquer um, pensa com qualquer um. Começa a ter uma briga no estádio entre os jogadores. A maior parte gosta ou não gosta que está na arquibancada? O ser humano tem prazer nisso. E aí é uma coisa... Agora você exacerbar isso, explorar isso como entretenimento, isso é um absurdo, Vitor. Nunca, ao contrário, é o jeito do ser humano dar vazão a isso sem criar mal ao redor. Opa. Eu acho o contrário. Vai ver as brigas de torcida. Aí o Corinthians contrata o Anderson, não sei das quantas, o Palmeiras... Estamos transferindo para as torcidas de futebol esse mesmo problema. Estamos exacerbando essa violência latente que existe. É que eu acho que a violência vai existir exacerbando ou não, e é melhor que quando o ser humano a libera, porque senão piora. Aí vira recalque e não sei onde pode chegar. Mas não sou terapeuta para explicar isso tão bem assim. Só de estar com a camiseta do mestre. Será que um terapeuta explica o que aconteceu com o Márcio Araújo ontem? Eu não sei se com o Márcio Araújo ou com o próprio sistema defensivo do Palmeiras de tomar 2 gols parecidíssimos. Eu achei que ele deu um azar terrível, você quer saber? Achei que ele deu uma azar terrível, porque, na verdade... Henrique, né? Pois é, primeiro desvio do Liedson de cabeça no corpo dele, na mão dele. Da mão dele serve o Paulinho para fazer o gol.
O outro, o gol contra. Se ele não põe o pé naquela bola está no pé do Liedson, e por mais que o Liedson esteja num mau momento, não tinha jeito, ele estava debaixo da trave. Ele fazia aquele gol. Não tinha jeito. Né? Quer dizer, então, eu acho que há uma tendência a tentar crucificar, como chuta o Marcos Assunção, ainda mais quando desvia. Aliás, o Castanho está jogando muito bem. Zagueiro que se preza não vira de costas na hora do chute do adversário, né, Vitor? Bom, eu vi uma coisa sensacional no final de semana no jogo do meu time de várzea, que o juiz virou de costas o chute. Não, o juiz eu nunca tinha visto. Você já viu o juiz virar de costas não, alguma nunca vez? Nunca vi. Eu também nunca tinha visto. Né? Aí esse é o gol que a bola que ele serve. São gols muito parecidos, né? Sim, muito parecido. Duas bolas que não são tão difíceis de serem marcadas, assim, pela forma como foram Ironia, cobradas. né? Ó. Ironia, né? Ironia. O Marcos Assunção, que é o rei disso, foi o Jorge Henrique. São Jorge Henrique, como dizem os corintianos, né? Marcos Assunção jogou bem. Jogou bem, Marcos Assunção. Inclusive o Palmeiras no primeiro tempo foi melhor que o Corinthians. Mas né? bem melhor que o Corinthians. Aliás correu era um jogo... risco, né? E podia ter acabado o primeiro tempo se o Valdívia é mais esperto e se o Barcos não cabeceia aquela bola livrinho. Eu acho que as únicas coisas que saíram do que era mais ou menos previsível no jogo foram os 2 gols do Corinthians rapidamente, porque são equipes que marcam acima de tudo. Era claro que ia ser um jogo muito concentrado no meio-campo. Dificilmente você vê algum jogador do outro time entrando tabelando no meio da defesa do Corinthians, saindo na cara do goleiro, e do Palmeiras a mesma coisa. Aí Agora... gol do Marcos Assunção de fora da área, previsível. O que não estava no script eram 2 gols em 5 minutos do segundo tempo. E até o andamento do jogo, quem tinha vantagem atua melhor porque tem o contra-ataque, porque o outro é obrigado a sair. O Palmeiras teve chance no contra-ataque quando teve vantagem, e o Corinthians também teve chance. Mas eu não entendi o Filipão tirar o Marcon Leite para pôr o Ricardo Bueno. Eu não entendi. Acho que ele queria ganhar mais posse de mais altura no ataque, porque depois ele... Mas o Corinthians estava com a posse de bola, o Palmeiras, apesar de estar perdendo... Ele coloca o Fernando Carmona para ter mais essa posse de bola no meio. Mas o Palmeiras ainda estava com a possibilidade do contra-ataque. E ele matou a possibilidade de contra-ataque do Palmeiras, tirando a velocidade do Marcon Leite. O Corinthians ganhando o jogo não dá contra-ataque. Não, mas como não? O Corinthians jogou 20 minutos intensissimamente na área do Palmeiras. Jorge Henrique perdeu o gol, Edenilson perdeu o gol. Só que aí, o que acontece, como todos os jogos que o Corinthians vence, os últimos 20, 25 minutos... Assim, aí acabou o jogo. Meio campo atrás. Acabou o jogo. Aí pode ser que tome uma bola na trave, como aconteceu contra o Cruz Azul, mas na maior parte das vezes segura ou quase toma o gol também no fim, que o Henrique cabeceia. É verdade. Né? E podia ter feito o gol de empate. Cabeceou, inclusive, bem. Não dá Agora, pra criticar. Concorda que o Chicão deveria ter sido expulso? Então, Juca... Eu acho que o Liedson não, para deixar bem claro. Acho que não, o Liedson é para amarelo. Foi uma jogada imprudente, sem nenhuma maldade. Agora, o Chicão, eu acho que o Chicão pisou e ainda então, acho que girou o calcanhar. É discutível, porque no padrão regras do Brasil, sim. Pois é. Mas você vê o jogo do São Paulo depois, você vai achar que tem 3 caras que têm que ter sido expulsos. Não, peraí, mas aquele juiz do jogo de ontem... Você vê o jogo, é Libertadores, você vê o jogo do Santos e Juan Aurich, assim, alguns lances... Sim. Não é futebol, aquilo é violência. Sim. Eu gosto de jogo duro, em posição, pela força, na bola. O que fizeram com o Kleber Gladiador ontem também jogo lá, Cruzeiro. Foi uma violência, né? Embora ele, Kleber, seja um jogador maldoso. Né? Não justifica. Não, claro que não justifica. Não justifica a outra. Claro que não. Aí antes que pegue no meu pé, assim, eu não estou defendendo a violência, eu só falo que eu entendo que há brigas entre os seres humanos. Não, você defende a violência. Não defendo a violência. Você gosta do MMA? Se eu defendesse a violência, eu brigaria. Você defende a violência. Eu ia brigar se defendesse a violência. Eu gosto de MMA. A Thaís chegou aqui perguntando se você tinha gostado. Você ficou vendo aquele? Não, foi jogar pinball. Fui jogar pinball. Fez muito bem. Massacrei a Attack from Mars. Não tem noção, recordes impressionantes, Juca Kfouri. Impressionante. Mas enfim. Sou praticamente um Pelé do pinball. Você expulsaria o Chicão também? Não. Não expulsaria. Não pelo jeito como o árbitro deixou seguir o jogo. E você acha que o Barcos jogou mal? Eu acho que ele deu uma sumida depois da pancada. Mas eu acho que ele deu uma sumida não foi por covardia, não. Deu uma sumida por causa de dor. Eu acho que ele voltou, ele não jogou 100%. Vamos descobrir isso hoje, amanhã, depois. Vamos ver que nós temos uma matéria especial feita aqui pela nossa rapaziada. Sobre o Stoichkov também não conseguiu jogar mais depois que o Ronaldo deu pancada nele no final do Mundial de 93, Juca. Mas foi o assunto para agora. Não é. Fala. O torcedor do Palmeiras esperava por um belo jogo do Barcos neste domingo, mas não foi o que aconteceu. Muito marcado pelos defensores do Corinthians, Barcos pouco tocou na bola, ainda mais porque os meias que o municiavam, como o Valdívia, também não tiveram uma boa atuação. Barcos apareceu apenas no primeiro tempo, quando teve uma chance de cabeça, mas sozinho acertou para fora. Outro lance em que ele foi notado foi numa dividida com o Chicão.
onde muitos dos torcedores do Palmeiras reclamaram que o Chicão deveria ter recebido um cartão vermelho. Segundo o Datafolha, o Barcos teve 7 bolas perdidas, finalizou 3 vezes de forma errada, o que mostra que ele não teve nenhuma preponderância no ataque do Palmeiras na partida deste domingo. Como ele é o ídolo do Palmeiras, artilheiro do time no Paulistão e um dos destaques do ataque, quando ele não tem uma atuação de relevância, o Palmeiras acaba sentindo. E esse foi um dos motivos que o time do técnico Felipão acabou perdendo por 2-1 o clássico contra o Corinthians e uma invencibilidade de 22 jogos. O Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo com uma das suas principais armas ofensivas. Marcos Assunção chutou de longe, numa bola em que o goleiro Júlio César poderia ter defendido, mas acabou sendo um golaço. No início do segundo tempo, o Corinthians virou em 3 minutos, de uma forma bem parecida. Os 2 gols do Corinthians foram de bola parada. No primeiro, aos 4, Paulinho aproveitou uma bobeada da defesa e fez um belo gol. No segundo, aos 6, uma bola cruzada na área, que Liedson iria completar para o gol e encerrar um incômodo jejum de gols no Corinthians, mas Márcio Araújo não deixou e acabou completando para o fundo das redes. Depois disso, o Palmeiras demorou para se reencontrar no jogo e o Corinthians foi merecedor da vitória. Bom, eu quero divergir da matéria do Renan Prates no que diz respeito ao gol do Palmeiras. O Júlio César não tinha a menor chance de chegar naquela bola, que desvia nas costas do Castan e ainda resvala na travessão. Ele quebrava os 5 dedos na mão. Eu vou usar esse assunto para fazer uma consultoria de blog para o professor de jornalismo do Caquifuri, e não é o ironia agora. Sim. O Chico Malta estava ontem vendo o jogo, meu amigo Chico Malta, eu até falei, publica no seu blog isso, ele colocou no blog dele. Depois do gol, no intervalo, os torcedores estavam xingando o Júlio César. E havia amigos e familiares do Júlio César próximos da aglomerada, e os familiares foram uma confusão com quem xingava o jogador. Absurdo, é uma bobagem. É uma bobagem, mas tudo bem. Família, sangue amigo, sangue quente, tudo bem. Chegou a polícia, resolveu tudo. O Edu, gerente do Gaspar do Corinthians, chegou lá também. Ficou tudo bem, não teve briga nenhuma. E você devia ter colocado no blog essa curiosidade, Léo? Sim. Era notícia pro blog? Claro, isso é. Então, talvez eu coloque depois, assim, talvez eu pegue do blog do Chico Malta e nem sabia, agora eu vou fazer isso, eu sou mais rápido. Bom, então quer dizer, bom, mais rápido você é, mas eu imaginava que você não tivesse a média dos pega informações sem dar... Sim, eu vou dar crédito. Mas como eu não coloquei no blog? Me contou o Vitor Birner hoje na tabelinha que no blog do nosso comum amigo Chico Malta tem a história da família do Júlio César reclamando. Porque a torcida, certamente o torcedor do Corinthians, que estava reclamando do Júlio César, eu não quis colocar no blog. Não teve a visão da bola desviada no Castan. Tem uma grande parte da torcida do Corinthians que não confia, não gosta do Júlio César e há uma predisposição. Então qualquer coisa, mais ou menos, é verdade. Vira a culpa do goleiro. Ontem também acho que não teve. Ainda mais depois da atuação do goleiro mexicano do Corona, né? Que belíssimo goleiro, né? Que belíssimo goleiro. Tem um gesto parasita, se coloca admiravelmente bem, né? Aparentemente as bolas vão nele, né? Sim. Impressionante, impressionante. Deve vir a ser o goleiro titular do México, né? Porque era reserva, mas parece que... Porque a história do México, pelo menos que eu conheço de goleiros, não é das mais ricas, Não é. Tinha aquele Jorge Campos, lembra? Que jogava no ataque também, era goleiro atacante. Né? Enfim, tá aí, portanto, o Palmeiras perdeu o único jogo que não queria perder. Né? Quer dizer, o único não. Mas é óbvio que o torcedor do Palmeiras preferia perder a invencibilidade com 21 jogos na semana passada para um menor, né, do que perdê-la exatamente nem tem invencibilidade. O Corinthians. Ficar em 6º lugar aos trancos e barrancos nessa fase, mas fazer um grande jogo, ganhar do Corinthians, ganhar os clássicos. E essa primeira fase do Paulistinha, de graça mesmo, só teve isso. Os clássicos, que em regra foram muito bons. São Paulo e Palmeiras 3-3. Santos meteu 3-1 no Corinthians. O Corinthians ganhou de 1-0 do São Paulo. O São Paulo ganhou do Santos. Eu acho que o Santos e Palmeiras, que o Palmeiras conseguiu uma virada sensacional no final, isso. Não foi tão bom o jogo, mas era começo de temporada. Foi muito emocionante pelo fim do jogo. E se não me engano foi imprudente, com muito calor, né? Os times mal condicionados ainda fisicamente. Só jogaram o segundo tempo. E ainda teve essa emoção. Isso. Quer dizer, para a hora que o futebol começar a valer mesmo no Brasileirão,
parece que o nível vai ser Isso. muito superior ao que a gente está vendo, né? E na verdade também entre esses clássicos, o Corinthians foi o único que ganhou 2 clássicos, né? Ganhou do São Paulo e ganhou do Palmeiras. E perdeu para o Santos, que só ganhou do Corinthians. O São Paulo ganhou do Palmeiras, empatou com o Palmeiras e ganhou do Santos, perdendo para o Corinthians. Mas o que vale mesmo é quando eles foram se encontrar, provavelmente nas semifinais, né? E finais desse Paulista. Aliás, vai ser um tédio, hein? 4 rodadas sem clássicos até o final do campeonato. As próximas 4 rodadas vamos dormir aqui. Não vai ter nem bola de cristal. Mas nesse programa que passou, teve. Vamos ver o resultado, que não é surpreendente. Estou cumprindo minha promessa. Falei que eu preciso te motivar. Faz favor, vamos ver o gráfico do resultado da última bola de cristal. E eu prometo que não vou fazer nenhum comentário. Tá ansioso? Você está batendo a mão na mesa. Vamos falar da próxima Não vai fazer nenhum comentário? rodada. Você não vai fazer nenhum comentário mesmo? São 3 jogos para ser examinados Fugiu. aqui pelos especialistas Victor Ernesto Birner e pelo curioso que vos fala. Olímpia do Paraguai e Flamengo em Assunção. Quem ganha? Quem empata? Quem perde? Eu sei o que você vai opinar. Eu sei o que você vai Voto opinar. no Olímpia, não tem a menor dúvida. Sabia que você ia opinar no Olímpia. Olímpia. Zamora e Fluminense. Pô, o jogo foi Fluminense. difícil aqui. Pois é, foi mais difícil aqui do que será lá. E o Zamora provavelmente vai jogar... Não, eu acho que vai jogar retrancado para... Mas acho que não. Por uma bola também. Não aguenta o Fluminense. Eu Vou apostar no Fluminense, muito mais time. Fluminense e Botafogo no domingo Aí- é uma incógnita, a gente não sabe como é que o Fluminense Então, vai para campo. né? e a forma como o Abel tem criticado o campeonato estadual, os jogadores... com toda razão. Provavelmente Tá certo, não vai Abelão. ter alguns jogadores. Tá mais para Botafogo, né? Tá mais para Botafogo. Também voto. Então votamos igual? Não. Não, você não votou. Olímpia e Flamengo. Posso? Olímpia. Olímpia. Zamora e Fluminense. Fluminense. Fluminense e Botafogo. Entre empate e Botafogo, vou no Botafogo. Eu também. São os 3 Mas não tem palpites graça. iguais. Não tem graça. Vai fazer o quê? Então, ó, eu vou ceder a vitória mais uma vez. Sim, tá vendo? Você não sabe nem ganhar. Não se Você faça, perder, não você se sabe ganhar. faça Eu vou de ceder bobo. a vitória, Juca Kfouri. Não se faça de bobo. Eu vou mudar opinando no Flamengo e Olímpia no Fluminense e Botafogo. Eu queria dizer aqui para vocês o seguinte. Vitor Birner entre... Flamengo e Olímpia eu aposto no empate para ceder a vitória para jogar Entre Kfouri. Strongest e Inter, Vitor Birner, que foi empate, Vitor Birner votou no Inter. Não sabia que o Oscar ia ter... Entre ia Vasco poder e jogar. Libertar, ambos votamos no Vasco. Entre Corinthians e Cruz Azul, ambos votamos no Corinthians. Entre Juan Aurich e Santos, ambos votamos no Santos. E no Campeonato de São Paulo, ele votou no Palmeiras e eu votei no Corinthians. Voltando, vocês vão lembrar do que eu digo. Ano passado, o Juca Kfouri apostava todos os jogos contra o Corinthians por uma questão de misticismo. Juca Kfouri, que tem muitas coisas esotéricas, Muito, que de se apega fato. muito Sou muito às coisas chegado- que o ser humano não consegue Isso, explicar é verdade. de maneira palpável. Palpável. Apostou contra o Corinthians sempre porque ele percebia que o Corinthians ganhava quando ele apostava contra. Certo. Esse ano ele está apostando sempre no Corinthians Certo. e o Corinthians está sempre ganhando. O que aconteceu? Eu acho que Na hora H isso vai dar errado. na hora de decidir o título, Pode e eu estou ser. falando isso em termos de título, não de acertar um jogo aqui, outro ali, Pode ser. a sua sorte pode ter ser um o peso, azar do contra o... Não, pode ser. Pode ser. Um peso contra o Corinthians. Vamos ver quem Vamos aguardar ganhou a Libertadores a mais pra chuteira frente. de ouro e quem ganhou, ou quem recebeu o rótulo de perna de pau. Chuteira de ouro, acho que vou falar sozinho, mas na minha opinião, o melhor jogador ou o mais eficaz jogador do clássico do derby de ontem, São Jorge Henrique, que deu os 2 gols para o time do Corinthians e saiu muito aplaudido de campo. O perna de pau é quem faz o que fez Chicão num companheiro de profissão. Não há rivalidade que justifique aquele pisão que ele dá no argentino Barcos. Você acha que não vale um voto no Lucas para chuteira de ouro, tão bem que está jogando? Não pela partida contra o Mirassol, que o São Paulo o Mirassol- conseguiu um jogo que estava fácil,
quase tomar um empate no final. Não, ao contrário, começou jogando mal, acabou jogando muito bem. Não, mas depois que fez 1-0, o Mirassol teve 3 chances de gol claríssimas. Não, que 5 claríssimas. minutos. 5 minutos. 5 minutos. Era os 5 minutos que o Corinthians fez no Palmeiras. Batendo um monte. Teve Batendo, pênalti no sim. Jadson no primeiro tempo no marcado também. Mas também o pênalti que marcaram foi. Foi pênalti claríssimo. Claro que foi. O Jadson continua uma decepção, a meu Mas ver. também acho que exageram. É, Não está jogando bem, mas jogador médio. exageram. Rodolfo não, tá muito bem. Mas quem espera do Jadson craque? Aí é o problema da expectativa. O Jadson nunca foi craque na vida. Contratar o Jadson para ser o pensador de São Paulo. Não, o Jadson é um jogador. Jadson tem uma característica de prender a bola, tocar a bola de lado, que ninguém no São Paulo tem, e vai ser importante quando o time estiver bem acertado coletivamente. Tá. Não é craque. Olha aqui, e o Bahia que enfiou outra goleada, hein? Pois é, Juca. E o Vitória que ganhou do Bahia e perdeu do Bahia de feira por 2-0. Próximo Próximo adversário do São Paulo na Copa do Brasil. Ganhou do Vitória 2-0 no final de semana. Esse não é um jogo fácil, não, hein? Fácil não é, mas Não, São Paulo tem obrigação, claro. pelo amor de Deus, né? Evidentemente. pode até ser eliminado, mas tem obrigação. Não Agora, não pode ser eliminado. Se for Campeonato eliminado, Baiano, é uma vergonha. essa situação paradoxal, né? Paradoxal, eu gosto quando você fala O paradoxal. Bahia tem o melhor ataque, acho que de todos os times dos estaduais do Campeonato do Brasil. Paulo Tem Roberto 7 Falcão. pontos a mais que o Vitória, vice-líder ao lado do Feirense, mas perdeu do Vitória. Pois é. E, a Que é o que torcida, interessa. e a torcida não deve estar feliz. Não, que é o que interessa, né? O que interessa é o jogo com Vitória. Que é mais ou menos o que a gente falou do Palmeiras e Corinthians agora há pouco. Sim, Que o Palmeiras vem com 22 jogos invictos, mas perde do Corinthians. isso. Olha aqui, ontem, entre tantas homenagens bonitas feitas ao Chico Anísio, como o Palmeiras jogar com os jogadores com os nomes na camisa dos personagens de Chico Anísio, assim como o Vasco fez, em São Januário, o Minuto de Silêncio reverteu num minuto de aplausos, não só por parte da torcida, mas como pelos jogadores e pelo trio de arbitragem, todo mundo aplaudindo a figura de Chico Anísio, que, entre outros, imortalizou o deputado que só quer se arrumar, não foi isso? Né? Porque há quem diga que o Chico não fez um humor crítico, né? E isso não me parece. Não é verdade, não. É verdadeiro, Eu acho que é uma cegueira ideológica. E você precisa colocar o humor do Chico Contextualizado. no tempo dele, evidente, lógico. Claro. Ele fez humor crítico, o Jô Soares fez humor Sim, muito sem crítico dúvida, também. Sem dúvida, sem dúvida. Não é mais crítico, mas foi muito. Sim, não é nada crítico há muito tempo. Mas tudo muito bonito. E eu fico me perguntando se o Deus dos estádios não achou que nem vascaínos, nem palmeirenses poderiam sair festejando vitórias nesse domingo Deuses dos estádios. em que ele com um D minúsculo. Você é pagão, que Juca ele Kfouri. que ele foi pagão não sou batizado, por incrível que pareça. Tá. Não sou pagão não. Pagão é você, do ponto de vista da religião católica. É claro. Sim, eu não sou você católico. Sim, pois é, mas os católicos são hegemônicos, não são? Aqui no Brasil, pelo menos. Olha aqui, vamos parar. Agora, daqui a pouco você vai querer saber do Oscar. É verdade, tem a pergunta aqui no... Isso. Não sou católico, mas sou admirador de Jesus, tá, Juca Kfouri? Não esqueça isso, tá? Da moral Da cristã. figura revolucionária de Jesus também sou. Cadê Juca O cara que Kfouri? denunciava as injustiças. O Cláudio, pergunte ao Juca. Se lê o texto, não, peraí, estou errando aqui, Sim. peraí, cadê o Cláudio? Cláudio, ele mesmo. Você pode perguntar ao Juca por que ele acha que o Oscar está com a razão em querer ignorar o que assinou para jogar no Inter? Cláudio é que ignora o que lê. Em nenhum momento das duas notas que eu dei a esse respeito, eu digo que o Oscar está com a razão. Aliás, ao contrário, eu digo que provavelmente ele não está com a razão, embora em primeira instância ele tenha até tido uma sentença favorável, que foi reformada Milton Bolívar faz a mesma em pergunta. segunda instância por 3 desembargadores. Milton Bolívar fala que você... Ele Não. acha que você escreveu, ele acha, não foi agressivo, escreveu sem refletir melhor Eu refleti. ou teve falta de conhecimento da sua parte? Não teve nenhuma falta de conhecimento. O que eu digo é o seguinte, o Oscar errou, provavelmente errou, levado por mais um empresário espertalhão. Né? Ele, o pai dele, a mãe dele. Não tenho nenhuma simpatia por nenhum dos personagens. O que eu critico é uma decisão judicial que obriga alguém a voltar a ter vínculo empregatício. Não, mas não está está brigando. Tá, sim, senhor. Está Não. mandando ele voltar ao São Paulo? Não. A tal ponto que o São Paulo vai ter que pagar o salário dele. Não, presta atenção, não é isso. É isso, Você sim. está esquecendo de uma coisa básica, eu acho, nessa história. Você está partindo de uma premissa equivocada. O São Paulo é réu. O Oscar moveu uma ação contra o São Paulo Sim, e a justiça Sim, eu definiu que o contrato vale. sim. A justiça não mandou ele voltar. Mandou ele trabalhar no São Paulo. Não, Restabeleceu não, o vínculo porque a justiça empregatício. esportiva só permite que o jogador tenha A contrato com um justiça time. vai- Pois é, mas ele tem com 2. Não, ele tem com um só. Não, vale. ele tem com 2.
Mas o contrato dele é com 2. Não adianta, aí é falácia. Aí não, ao contrário, senão isso daqui virou uma... Não tem, acabou. Aí é juridiquês. Aí é dizer o seguinte, mas à medida em que o São Paulo tem razão, ganhou a razão na justiça, o contrato que ele tem com o Inter está nulo. Então ele só tem com o São Paulo. A assinatura dele de contrato de trabalho está lá feito com o Inter. É lá que ele quer ficar, é lá que ele quer trabalhar. Pagar a rescisão. Sem dúvida nenhuma. Simples. Não é isto que a direção do São Paulo, que o técnico do São Paulo, que os jogadores do São Paulo dizem. Recebemos de braços abertos. Juca, não seja ingênuo. Não sou ingênuo, não, Vitor. Não sou. Isso é uma coisa que eu não sou ingênuo, Vitor. É só questão de jurídica. São Paulo, os caras não vão jogar no São Paulo. Sim, mas o que eu quero lhe dizer é isso. Joga um jogo, se mandarem Uma decisão judicial que, de alguma maneira, obriga alguém a ir para o lugar que este alguém não quer ir, para mim, acima do contrato assinado está um direito garantido na Constituição. Eu sempre digo isso... Mas qual era a solução? Vou te dizer qual é. Eu sempre digo isso. Porque a Justiça só validou o contrato, ela não brigou aí. Entre o que é direito e o que é do direito e o que é justo, eu fico com o justo. Não fico com o que é do direito. Então você não pode defender aquela sua teoria de que o governo tem que cumprir todas as coisas que combinou com a FIFA. Sim, é claro que não é justo. O governo tem compromisso com o povo, não tem compromisso com a FIFA. O compromisso com a FIFA é um compromisso menor. O compromisso do governo com o povo, ele ganhou nas urnas e soberanamente ele fez um acordo com a FIFA. Ele tem que cumprir o acordo. É só isso. Eu discordo de você totalmente. Eu acho que se fizer mal ao povo, não. Eu acho. Jornalista, se você amanhã tiver uma... Vitor, sabe que você tem um péssimo hábito? De não deixar acabar de falar. Não, porque eu discordo disso. Sim, mas discorda, você vai expor a sua discordância. O que eu quero te dizer é o seguinte, você sabe o quanto eu acho essa Copa um horror. Sim. Tá certo? O quanto eu adoraria que a FIFA dissesse, então vamos embora, não vai fazer a Copa no Brasil. Eu ia bater palma. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o que é combinado, e o governo combinou, não é caro nem barato, é o combinado. Da mesma maneira, se o Oscar fez um contrato com o São Paulo, e este contrato é tido pela justiça como um contrato que vale, o Oscar que seja apenado, penalizado, o termo que você quiser, por não ter cumprido o contrato. Agora, não ser obrigado a ir trabalhar onde ele não quer. Mas, Juca, presta atenção, a questão da justiça é simples. A justiça revalidou o contrato. Ela não mandou ele voltar, ele faz o que ele quiser. E se ele não for, ele vai ter as penas legais. O São Paulo, por exemplo, dificilmente vai dar uma justa causa no Oscar, porque não interessa o São Paulo. Não interessa, o São Paulo quer dinheiro, um jogador. Acabou a carreira dele. Ponto. O Inter vai lá e paga a rescisão, faz o acordo com o São Paulo. Está resolvido. Mas não pode questionar a decisão da justiça. Mas não me venha com essa hipocrisia que o São Paulo está fazendo, recebemos de braços abertos, que venha trabalhar aqui de volta. Ele não quer. E sobre a história do país, eu concordo contigo, combinando na cara, você me conhece pessoalmente, como é que eu sou com as coisas, tá? Agora, os acordos feitos por um país com uma entidade internacional específica são muito diferentes, você colocou eles quase, claro, do acordo feito numa empresa com um trabalhador. É diferente. Que sim. É muito diferente. Por exemplo, Agora, e uma empresa, e precisamos examinar, uma empresa que levou um menino de 16 anos a ser emancipado, de evacuar, é tudo muito esquisito. Mas pagou? Sim. Mas deu dinheiro aqui, casa ali, não sei o quê, Vitor, aumentou... Há contratos que são leoninos, que embora assinados, você vai à justiça. Perfeito. E a justiça diz, não, esse contrato... Mas não é o caso de um jogador de 16 anos de idade, que ganha uma grana. Eu não sei. Quer dizer, eu sei. Porque quando eu sei que é empresário dele, como é que chama isso? Juliano Bertolucci. Juliano que quis levar o Casimiro também. Que é homem do que quis levar o Casimiro também. Então, papá, realmente... Ofereceu 1,5 milhão, 1,2 milhões para o Casimiro, diretor de São Paulo, vive falando é uma isso. gentinha que você não tem que confiar nela. Agora, a tecla, Cláudio, não é que chama? Se você for ler o que eu escrevi, e eu escrevo assim, abro dizendo... Independentemente de quem tem a razão. Mas o problema é que o fanatismo está em tal ponto que as pessoas não entendem e não leem ou fazem questão de ler e não entender o que você escreveu. Entendeu? Esse que é o problema. Aí fica aquela coisa, o contrato tem que ser cumprido, o contrato tem que ser... Senão é anarquia, o que você está propondo? Você que sempre defendeu a ética. Então, é porque é o meu time. Entendeu? É o meu time. Se é o meu time, tudo a favor do meu time. Só para me posicionar, eu acho que o Oscar deve jogar onde ele tem vontade. É isso. Eu acho que ele tem que pagar para fazer isso. Então eu usei uma expressão forte por gosto, dizendo, é a volta da lei do passe. Você querer obrigar o cara a jogar onde ele não quer.
Então, mas né? só para ficar claro que a justiça só revalidou o Agora- contrato. Aí tem as consequências legais Sim. de quem tem um contrato, como você tem aqui com o UOL. Ou, Não, sabe? e sendo que Só isso isso. não é última instância. Não. Isso não é última instância. Não. Tá certo? Quer dizer, então, o que eu quero dizer é que a coisa não é assim tão simples quanto as pessoas querem fazer crer, porque em primeira instância o menino ganhou. Aliás, Uma juíza. Eu acho um equívoco. Se só olhar o caso, você não consegue Isso. entender o que É. por que a juíza Ah, daqui. mas você vê aí. Agora Nossa também. Senhora, cada agora coisa. você vê sentenças de tribunais também de justiça. Acredito. Que você fica de cabelo em pé. Fala, mas como é que 3 desembargadores Um detalhe votaram assim? do né? ponto de vista São Paulino da coisa, assim. Vai ser uma vergonha para o São Paulo se os caras vestirem a camisa do São Paulo de Não, novo. nem pode. O São Paulo O pensar cara em que levar diz, o não jogador quero- a sério no clube. não quero jogar com o clube você. o clube acabou de ter problemas com o Dagoberto, com o Marlos, com não sei o quê, com jogadores de pouco comprometimento. Não pode trazer um jogador desse e colocar no meio do elenco. Os caras têm que ser felizes. Outro time é bom jogador, pode conseguir muito e destaque nem na carreira, acusar mas... o Inter de ter sido antiético. Porque se faz não é igual. uma coisa, todos são isso. iguais. Todos Isso são aí iguais. são iguais, são É iguais, isso. eles são iguais. E aí, ninguém diz assim, você diz isso porque você é corintiano. Não, são Eu todos acho iguais. um negócio de maluco. Alguém fazer esse tipo de acusação. Eu que fiquei um tempo, não podia nem ir a jogo do Corinthians, porque denunciava as mazelas do Corinthians e do Kia Jorabichian e o Diaba 4. Quer dizer, você não fala do André Sanches, eu só falo do André Sanches. Você não fala do Itaquerão, eu só falo do Itaquerão. É um negócio de maluco. Eu, às As vezes, pessoas não leem. Não leem. eu, às vezes, acho que você pega até um pouco do pé demais do André Sanches. Assim. Pois é, Você sabe disso, eu te falei isso. Mas os corintianos acham isso. Não é o seu caso, né? Mas não, o que eu fico falando é o seguinte, como é que alguém diz que eu não critico o dinheiro público no Itaquerão? Mas eu fico assim, absolutamente perplexo. Quer dizer, a leitura é tão seletiva. Não, mas eu passo por que isso o cara também. só lê, eu sei que você todo mundo passa. Que dá a medida da idiotia que campeia, do baixo nível educacional que faz o Brasil ser o país do BBB e da MMA. É isso que eu acho. Eu acho que tudo está junto. Você acha que o BBB me Acho, junto? sim. A exploração da ignorância, da coisa menor, da coisa de restaquera, entendeu? E não da Mas coisa mais elevada. Mas você sabe não. que o BBB faz, por E exemplo... é por isso que nós temos políticos eu que acho- eu temos, acho que que- a gente que elege. Eu posso estar enganado, acho que não estou. A empresa que criou isso é uma empresa holandesa. E acho que isso fez sucesso em países Pois onde é. o nível de Por exemplo, em educação Nova é York é bom. proibido. Curioso, né? Curioso, né? Eita, né? Então, mas eu não sei Pois é. Né? se o modelo lá do... Quando E eu não sou a favor Giuliani da é um- proibição, não. Então, Deixar eu- claro, hein? Deixar claro, não sou a favor da proibição. Aliás, eu acho que... Da transmissão e tal, como tem aí um deputado, José Mentor, do PT, querendo proibir que se transmita. Não, quer ver, veja. Né? Eu me acho, limito a não ver, eu acho que a evidente. ideia de proibir coisas, por exemplo, extinguir torcidas organizadas porque alguns caras brigaram, Não extingue nada. acabar com isso, É acabar com inconstitucional, aquilo. claro. Não, eu acho apelativo e principalmente não educa. Claro. As pessoas só vão começar a andar direito, não quando você colocar outra lei no papel ou quando você falar que ela passar 30 anos na cadeia. Vão começar a andar direito quando elas tiverem noção de fazer as coisas. O cara, por exemplo, que vai lá e briga num jogo, ele não tem que ter medo de ser punido, ele tem que ter vergonha de olhar para as pessoas no dia seguinte, porque a sociedade reprova aquilo. E aí a atitude entende, é diferente, é uma coisa natural. Ele tem que ter vergonha daquilo. E aí a educação. Eu sou contra um monte de proibições. Eu acho, por exemplo, que bebida em jogo, eu sei que aumenta um pouco a chance de violência, mas pode Eu acho vender até que não, quer também. saber? Eu acho que as pessoas que chegam aumenta. muito mais calibradas Não, vão quando chegar, é vão proibido manter, do que quando sabe, pode tomar cerveja no estádio. Sabe, tem substâncias proibidas que eu também acho que não tem que ser, mas não vou entrar nesse mérito aqui, porque... Não, você é a favor da descriminalização como o Fernando Henrique. Sou, né? totalmente. Como Totalmente. um dos economistas mais conservadores da história, ganhou o prêmio Nobel e tal, agora vai me fugir o nome dele, morreu defendendo a descriminalização por considerar que era uma guerra perdida. Obviamente. E mais do que isso, um monte de maconheiros eu conheço estão inofensivos. Era o Friedman, acho que era o Friedman. Inofensivos, Acho que era o Friedman. não são pessoas que estão fazendo mal à sociedade, a não ser por comprar uma coisa que é ilegal. Claro, Então, aí tá o problema. é isso. Problema de saúde, não de Terminou preconceito. até acalorado, Aliás, hein? esse programa hoje Pouco era para chegar falou de gelado futebol, e... Pouco se falou de futebol, mas é assim, o futebol imita a vida e vice-versa. Fala Chico Sá. Hã? Chico Sá. Chico Sá, saudade de Chico Sá. Se quiser ver hoje à noite, provavelmente iremos... Estará no Cartão Verde? Não, é amanhã o Cartão Estará no Mercearia, provavelmente. Verde. Não, eu não posso, Comigo, eu tenho linha de passe Depois? da noite. É o horário. É o horário. Vai com o Trajano lá, leva todo mundo. Tá. Trajano já pode tomar um vinho ou ainda não? Já. Um vinhozinho. Amém. Até faz bem.
um vinhozinho na refeição. Então é isso, acho que a gente... Pode acabar, Ana? Não. Não faltou nenhum assunto? Ana olhou assim, falamos de tudo? Ela falou que faltam 2 minutos. Falamos do Bahia, falamos... não falamos que na Bahia também houve homenagens muito bonitas ao Chico Anísio no futebol ontem. Torcida do Bahia e tudo mais. Mas a gente não falou, por exemplo, do passe que o Kaká deu para o Cristiano Ronaldo, bateu o Puskás na história do Real Madrid. Puskás, Ferenc Puskás, o húngaro, né? Em muito mais tempo do que o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ele fez mais de 100 gols, coisa que o Ronaldo em menos tempo conseguiu pelo Campeonato Espanhol, num belo passe do Kaká. Vamos ver de novo? Porque eu estava falando, eu mesmo não tinha visto. Olha lá, que enfiada de bola deu o Kaká, belíssima enfiada de bola. E daí eu não entendo, Mano Menezes, o Ronaldinho Gaúcho está na lista, aliás, e o Kaká não. Aí eu fico me perguntando... Eu já escrevi sobre isso várias vezes, eu não consigo entender também. Dizer, do Ronaldinho Gaúcho, não há por que ter esperança em relação a ele. Até porque a postura profissional, o interesse é outro. Em relação ao Kaká, há por que ter esperança. Talvez ainda não seja a hora de convocar para a seleção brasileira. Tudo bem, mas se há motivo para ter esperança, é em relação ao Kaká. Juca, né? Pé no chão. Aqui é outra mania megalômana de quem viu futebol de muita qualidade em boa parte do tempo na vida, de querer o craque. A nossa situação é simples. Nós temos um meio campo, nota 4,5, 5 hoje em dia. Você coloca um jogador que, mesmo tendo sido muito melhor, joga um futebol nota 6,5, 7, ele joga na seleção. Claro. Desculpa, hoje, com o futebol que tem mostrado, o Danilo joga na seleção brasileira. Danilo não. Joga. Paulinho joga. Joga. Paulinho joga na seleção brasileira. Ralf joga na seleção brasileira. Não estou falando que se chegarem lá vão conseguir jogar a mesma coisa. Você arma hoje o meio campo com Danilo, Neymar e Lucas na linha de 3. Não tem jogadores que estão se destacando aqui. O Danilo não poria, não, Vitor. Eu também não poria na seleção brasileira porque eu pensei em futuro. Eu poria o Ganso, porque eu estou apostando. O Campeonato Brasileiro do Danilo foi melhor que o Campeonato Brasileiro do Ganso. O Campeonato Paulista do Danilo tem sido melhor que o Campeonato Paulista do Ganso. E a Libertadores do Danilo não é pior que a Libertadores do Ganso. Então, se a gente for pegar por desempenho, mas concordo com você, pensando no futuro, na construção de uma equipe, também não levaria. Só que o que eu estou querendo dizer é que hoje, um jogador jogando futebol no nível do Kaká, que é muito abaixo do Kaká, no melhor momento dele, é jogador de seleção brasileira. E o Ronaldinho não é. Aliás, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, quero fazer questão de dar os parabéns. Achei a sacada sensacional. Por que o Mano Menezes não vai fazer o estágio de técnico na Europa? Isso. Ao invés de recomendar apenas que o Neymar vá. Foi muito boa a resposta do Laor, sem dúvida nenhuma. Para terminar, como o Vitor Birner gosta, ele disse que vai a campo para ver isso, veja aí cenas da confusão que não precisava. Eu não vou reclamar para isso, não distorce as coisas. Edson foi imprudente ao entrar do jeito que entrou e atingiu o Deola. Mas não precisava o Henrique ter botado pilha e ter quase causado um conflito dentro de campo, porque isso também estimula violência. E aí o Jorge Henrique é galinho de briga e tal, papapá, né? Foi para cima também enfim. E a torcida pode ter certeza. Queria porrada. Não é porrada. Mas não tem ninguém. O Juca vai morrer. Eu também já vi assim. Aliás, eu ouço de vez em quando. Eu já ouvi. Ninguém lá na arquibancada fala, meu Deus, que coisa feia, que coisa degradante pro ser humano. Essa reação não existe. Isso. Acorda, Juca. Essa reação... Mas não, quem falou não seja hipócrita. Quem falou em Jesus Cristo aqui foi você. Você que falou que se admira Jesus Cristo. Mas lógico, justamente porque é o inatingível. Era um pacifista. É o inatingível. Mas então que você tente fazer com que as pessoas se convençam que elas vão lá se divertir, não ver sangue. Eu acho que a ideia de eu tentar mudar o ser humano, ela é no mínimo prepotente. É quase eu achar que eu sou um Deus. E eu acho que o meu papel, que já é difícil, é de respeitar a natureza alheia. Eu tenho você e pouca gente faz isso. Nossa Senhora. Sua mãe achava que você poderia ser. Só se for o Messias. Deixa eu ficar quieto aqui. O mundo já foi melhor. A gente segunda-feira volta. Tá certo? Um grande abraço. Né? Você tem que nos suportar. O Messias é não, também não tem. Basta não ligar o Messias do boteco, e não olhar essa porcaria. Pra não falar mais nada. Mas segunda-feira a gente tá aí de novo. Bora. Se Deus quiser. Opa!